neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. Marta não estava só. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. O grande tropeço foi abolido. Para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui. Parece que Marta ficou só. Por um período, por um pouco de tempo. Jesus não respondeu a sua oração. E seu irmão morreu. Mas, por último, ela provou que não estava só. E seu amigo estava com ela. E
para realizar algo que nem mesmo ela esperava: a ressurreição de seu irmão. Ela tinha que fazer alguma coisa porquanto era interessada: tirar a pedra. Ela disse com razão: já cheira mal, porque é já de 4 dias. Você sabe, desenterrar certas coisas, quem está sujeito a pegar uma hepatite e morrer é você, não é? Você quem vai morrer, diz o profeta desta era. E tirar a pedra de um túmulo, onde o defunto já estava há 4 dias, era forte demais. Mas uma coisa nós aprendemos com um acontecimento, uma experiência muito grande na vida do profeta desta era. Um casal tinha uma filha, uma pequena garota, que já estava desenganada de toda a medicina nos Estados Unidos, com leucemia, câncer no sangue, em alto grau. E ela foi levada ao profeta desta era, já prostrada. Ficou com o avô ali por fora, num banco, e o profeta chamou os pais lá dentro. E quando ele mostrou a vida que o homem e a mulher, pais daquela menina, estavam levando, eles começaram a chorar e se arrependeram. Se arrependeram, confessaram que era verdade aquilo. E o certo é que, quando eles saíram lá fora, a menina estava brincando, comendo um sanduíche. O profeta nem teve que orar pela criança. Os pais tiraram a pedra. A pedra estava na vida dos pais. Não era com a criança. Era com os adultos. Jesus disse: tirai a pedra. Aquilo é o que ela podia fazer. O profeta disse que o grande tropeço é o pecado. E ele afirma, mostrando através das Escrituras, que pecado é incredulidade na palavra de Deus. Esse é o grande tropeço e o que impede de fato a vida cristã operar. Agora, o pecado olhado pelo prisma social religioso é uma coisa. Mas o pecado à vista de Deus é outra. O homem pode estudar teoricamente e dizer que o pecado é errar o alvo. E não há ninguém mais em pecado do que aquele que erra o alvo em relação à divindade. Dizer que Deus são 3 pessoas. Isso é uma blasfêmia, que na verdade não foi considerada no tempo de Lutero, de Wesley, nas eras passadas, porquanto a lavoura estava crescendo. Mas nesta era é uma blasfêmia. O batismo nos títulos é outra blasfêmia, porque o nome não é usado, e só batiza nos títulos aqueles que pecam, que erram o alvo quanto à divindade. Eles não veem que no Filho habita toda a plenitude da divindade. E que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Eles não podem ver o Pai no Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, diz o seguinte: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Uma chacina que Pilatos fez, e misturou o sangue daqueles galileus
com seus sacrifícios. Então eles estavam falando aquilo para Jesus, como que revoltados, censurando a Pilatos, quem sabe, e achando aquilo um absurdo. Mas Jesus, respondendo, lhes disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Bom, a coisa aqui tudo indica que eles estavam dizendo, aqueles galileus eram tão pecadores que tiveram um fim tão horroroso como tiveram. Mas Jesus disse: vocês estão cuidando que aqueles galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Por terem morte daquela forma? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, agora a coisa virou para eles, todos de igual modo perecereis. E Jesus continua dizendo: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, agora já não é Galileu. É você também. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou a todo homem nesta condição, para que ninguém se glorie. Toda a glória de Deus. Agora, ouvintes, Marta tinha que fazer alguma coisa se ela era uma interessada. Ela teria que sentir o mau cheiro. Os pais acertando a vida, a criança com leucemia foi curada sem nem receber a oração. Mas há uma pedra que só Deus pode revolver. Há uma pedra que mestrezinhos estão querendo falar muito sobre ela. Há uma pedra que ninguém pode entendê-la. Você sabe que a pirâmide foi feita com pedras sobre pedras e pedras que nenhum guindaste do mundo pode apanhar e colocar ali. Nenhum homem, nenhum poder, porque não é por força nem por violência, pode fazer e nem explicar a pirâmide, só o profeta de Deus. Porque Deus lhe mostrava as coisas em visões. Foi Enoque pela palavra falada, que num lugar de areia, colocou pedras que de guindaste algum pode levantar, sobre pedras que não cabe nem uma folha de papel entre uma e outra. Com 7 degraus ali dentro, falando da fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal. E quando se sobe o 7º degrau, logo se vê o rei. Ali estava o rei. Ali estava também a pedra de coroa. Mas em São Marcos 16, quando as mulheres, Maria Madalena por excelência, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo a Jesus, o corpo, não é? Elas queriam ungir a Jesus. Tem muita igreja que está querendo ungir a Jesus. Ao invés de ser ungida por ele, tem que ungí-lo. Ungí-lo com seus espíritos e sujeitar a Deus a seus espíritos, a suas maneiras de crer. Mas a verdade é, meus ouvintes, que elas foram ao sepulcro, bem intencionadas, para ungirem a Jesus. E no caminho elas perguntavam: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Lá, no túmulo de Lázaro, era Marta. E no túmulo de Jesus, quem seria? Isto quer dizer que elas não davam conta. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? O problema
de Lázaro era com Marta. O problema da menina com leucemia era com seus pais. Mas o problema de Jesus era com Deus, seu Pai. Em São Marcos 16, verso 4, está escrito: e olhando elas, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Aí você deveria parar e pensar que, na verdade, você tem que passar por um processo de arrependimento, que o próprio Espírito Santo produz, promove em você e te mostra onde está a pedra, onde está o tropeço. Você não fica pedindo perdão aéreamente. O Espírito Santo é capaz de convencer o mundo do pecado. Ele tem ministério para isso. E para assim que todo mundo fique inexcusável diante de Deus. Mas conduzir o homem ao verdadeiro arrependimento, isto também é só Ele, só Deus pode remover essa pedra. Estamos vivendo numa hora em que só Deus, mais ninguém. Os homens têm provado que quanto mais Deus põe as coisas em suas mãos, mais eles as pervertem. Mas eles constroem para a sua própria destruição. Quanto mais dom Ele dá para a igreja, mais ela cai na aberração. Tudo isso está provado, mas há uma coisa que é só Ele e mais ninguém. E a única coisa que impede é o pecado da incredulidade. E não é a incredulidade dos pagãos, é a incredulidade daqueles que foram chamados. Os discípulos foram chamados. Mas veja em São Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, unanimemente. E lançou-lhes Jesus em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 3 testemunhas, Maria Madalena e 2 que iam no caminho do campo. Mas eles não creram. E não crendo, eles estavam com o pecado mãe. Porque fumar, beber, prostituir, fazer o que for, isto são atributos do pecado. Então eles tinham a forma, eles tinham a base para qualquer outra coisa. Eles tinham o pecado mãe, incredulidade na promessa de Jesus. E Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, o seu pecado. Incredulidade é qualidade de incrédulo. Que qualidade tinham aqueles homens escolhidos? Incrédulos, descrentes, falta de fé, irreligião, ateísmo em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto muitos esperam a ressurreição que não foi prometida, esquecem da que de fato está prometida. Eles não veem a vinda prometida e não vivem por ela, para ficarem crendo numa vinda que não foi prometida, numa ressurreição que não foi prometida, incrédulos e duros de coração, não crendo numa coisa, tem que crer em outra. Eles estavam crendo mais nos próprios judeus, na força, eles estavam com medo, eles estavam unânimes em incredulidade, em dureza de coração. A reunião deles era em incredulidade. O pecado que mais afronta a Deus é o pecado mãe. Agora, quem não tem pecado, quem não tem qualidade de incrédulo, esse é que é o batizado com o Espírito Santo. Eles não se perderam por isto.
Eles ainda receberam um penhor, depois Jesus soprou sobre eles. Depois eles foram batizados com o Espírito Santo e agora não eram mais incrédulos. Jesus não precisava mostrar buraco, feridas para eles. Agora não precisava de mais nada aparecer para eles e dizer: paz seja convosco. Agora ele podia dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mesmo assim, seriam presos, seriam amarrados, seriam acorrentados. Mas o poder de Deus, o poder que revolve a pedra que ninguém pode revolver, o poder que quando fecha uma porta ninguém pode abrir, o poder que quando quer abrir uma porta ninguém detém, entrava lá na cadeia, soltava as correntes, as cadeias, os cadeados, abria os portões de ferro e soltava. Esse poder é que abrirá as sepulturas. Foi esse poder que abriu e tirou a pedra maior. E lá está o túmulo aberto em Jerusalém, testificando que um dia esse poder destrancará também todos os túmulos. Oh, como é bom crer! Foi grande a dor que Jesus sofreu por causa da incredulidade, por causa do meu pecado. Quão grande a dor que Jesus suportou, sim, por me salvar. Porém, com poder meu pecado lançou no fundo do mar. No mar, nas profundezas. Agora ele o fez para que nós tenhamos uma fé que não seja condicionada aos nossos sentidos. Os sentidos do homem têm sido o seu maior inimigo. O afeto, a memória, o raciocínio, a consciência, a razão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o tempo, tem sido o maior inimigo do homem. Mas tirando a incredulidade, o grande tropeço sendo abolido, lá da capital do corpo, que é a alma, a fé controlando esses sentidos, essa fé passa por cima de tudo. É hora de crer no impossível. Temos de ter problemas impossíveis, que você não pode resolver, a não ser apanhar uma pedra, cada um, e tentar matar aquela mulher, porque é fariseu e tem pressa de cumprir as Escrituras. Mas é tempo de haver um Deus do impossível. É tempo de Deus curar um câncer. É tempo de Deus curar o coração. É tempo de Deus dizer sim quando o homem disse não. É tempo de dizer não quando o homem diz sim. É tempo do grande poder que remove a pedra maior e que manifesta de fato o Filho de Deus. É tempo de tirar a incredulidade que controla os sentidos. Mesmo através da palavra de Deus, a incredulidade está controlando os sentidos. Mas quando a palavra de Deus é controlada pela fé, é diferente. Eles controlavam a Bíblia através da incredulidade. Eles controlaram a Bíblia dizendo que era em Belém que Jesus tinha que nascer. Mas foi controlado pela incredulidade. Agora isto fala da fé perfeita. E é com isto que Deus está te abençoando agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, revivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como o firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como o firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dar. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde e louvai. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo
bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer.